O jogador Mbappé, capitão da seleção francesa de futebol, criticou a extrema-direita e mobilizou mais de 160 jogadores contra este movimento. Também escreveu uma carta pedindo aos jovens que votem nas eleições do país. Bem que alguns jogadores brasileiros podiam aprender, né? Neymar. Vamos ouvir aí as informações com o nosso Bruno Silvestre. Deu uma tosse aqui agora. Fala, Bruno, né? Bem que alguns jogadores brasileiros podiam aprender e parar de tomar aí mais um 7-1. Pois é, exatamente. A gente está tomando mais um 7-1, porque aquele negócio. Muita gente critica ou criticava até mesmo o Maradona pela sua vida pessoal, mas ele sempre se posicionava politicamente em defesa do povo argentino. No Brasil, a gente até teve alguma coisa que não dá para desconsiderar isso, né? Mas acho que foi pouco, do Pelé, por exemplo, que dedicou o 1000º gol à educação no Brasil, dizendo que tem que ser garantida educação para todas as crianças do Brasil. Tudo bem que ele não brigou muito por isso, mas a fala dele já é alguma coisa. O problema é que cada vez mais a gente tem perdido o espaço da questão político-social, e a pessoa que vem de uma área humilde, de uma área pobre e de uma realidade pobre, de um país pobre, no sentido das desigualdades sociais, acaba se glamorizando com as riquezas e ignorando as suas próprias origens ou a origem do seu povo. E é por isso que, para mim, é um grande 7-1, porque eu não sei, para quem não sabe, o Neymar, em dezembro, agora, recebeu o Jair Messias Bolsonaro, que já perdeu os direitos políticos. Para vocês entenderem, gente, olha só, ele perdeu os direitos políticos. Ele não é mais um político por 8 anos. Então, assim, no mínimo. Então, ele não tem mais representatividade nenhuma. Ele não representa o povo brasileiro, ele não representa o partido que ele era, ele não representa nada. Ele é só alguém ali ganhando uma grana, uns 60, 80 mil por mês no mínimo, e fica fazendo essas propagandas dele por aí. A gente não deveria sequer dar valor a esse cara, mas vai lá o Neymar Júnior e recebe esse cara na sua mansão e recebe uma medalha imbrochável, como tem sido chamada a medalha que o Bolsonaro tem dado para os amigos e aliados. E aí o que acontece? Eu quero pegar, Ana, essa matéria, mas eu quero mostrar uma parte bem específica dela, que é o seguinte: na matéria está dizendo, né, que o Mbappé critica a extrema-direita na França, que inclusive pode ganhar as eleições. E aí tem uma carta que foi feita, né, lembrando que ele é o capitão da seleção francesa. E aí eu queria pegar essa parte da matéria, que tem meio que uma linha divisória em cima e uma embaixo, aqui. Que começa, que é a carta deles, né? Não podemos nos desconectar. Eu queria que você desse uma lida, Ana, se você puder. Vamos lá. Não podemos nos desconectar do mundo, muito menos quando se trata do nosso país. Isso é a carta do Mbappé. Podemos fazer diferença. Os extremos podem chegar ao poder, mas temos valores de diversidade, tolerância e respeito. Cada voz conta e isso não deve ser negligenciado. Espero que façamos uma boa escolha e que ainda tenhamos orgulho de vestir a camisa da seleção francesa no dia 7 de julho. Caraca, essa da camisa pegou, né, para o brasileiro, né? Exatamente. Esse é o nosso 7-1. Esse é o nosso 7-1. Para quem não sabe, assim, eu tenho uma opinião muito radical no sentido de como funciona a nossa seleção. Tanto é que, por exemplo, quando teve a Copa 2014, o nosso 7-1, né? O que eu tratava disso? Que a Globo estava lá na frente, era muita zoeira próximo dos jogadores, era muita família ali, era muita farra, e o 7-1 foi merecido porque todos os limites do respeito para um trabalho sério foram quebrados. Todos. E aí você tomou um 7-1 muito bem tomado por conta dessa vaidade, dessa luxúria e dessa falta de profissionalismo de várias áreas. E aí o que você tem agora é o seguinte: você tem um cara que é o capitão da seleção francesa, que se reúne com mais outros 159 jogadores e fazem uma carta em defesa do seu próprio país,
contra os extremos. A questão é, no Brasil, nunca houve uma eleição de extrema esquerda, e nós nem estamos nela. Mas o grande ponto é o seguinte, a extrema-direita já ganhou no Brasil, a extrema-direita já tomou o poder à força. E muito, para mim, na minha ótica, digamos assim, muito do que a gente tem de voto no Jair Bolsonaro é do quanto que a gente tem de síndrome de Estocolmo, porque a gente já levou uma pancada na força e tomou uma ditadura na cabeça, e aí tem muita gente que, com esse golpe, falou, é assim mesmo, se mudar isso vai piorar. Então, assim, essa é uma questão. O nosso 7-1 os jogadores franceses estão preocupados com o destino do seu país e pedem para os jovens irem votar. Agora, aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem um pessoal propagando o jogo de azar para jovem, para perder todo o dinheiro. Você está viciando o pessoal em jogo do tigrinho, jogo de azar, jogo disso, jogo daquilo Bet, outro, né? sei lá dos quantos. Exatamente. Que para mim isso é um absurdo. Isso aí não era para estar em camisa de jogador. Assim como numa luta de UFC outra coisa, você tem lá um fast food como representante, o que eu sou totalmente contra, não tem nada a ver com o esporte que está sendo praticado ali. Da mesma forma, você não deve colocar jogo de aposta para essas coisas. Mas o que acontece? Aqui no Brasil, os jogadores eles não estão com uma consciência social, com uma consciência de classe, com uma consciência de que se eles estão no lugar ali, para eles garantirem que outras pessoas possam também ocupar esse espaço, eles têm uma posição. Para que a gente tenha um país melhor, eles têm que ter uma posição. Não adianta querer ter casa na Itália, na França, Espanha, onde quer que seja, e não se importar com o país e depois vestir a camisa da seleção brasileira. Não faz sentido. Se você veste a camisa da seleção brasileira, você tem que ter um vínculo social, cultural e político com o nosso país. Então, assim, eu acho que, assim, quando ele bota na cabeça 100% de Jesus, eu diria que ele está, talvez, nos 3% de Jesus. Porque todo o resto de ajudar os pobres, de fazer o bem, de todas as outras questões, essa porcentagem não está sendo respeitada. Então, assim, para mim, até mesmo na parte religiosa, esse pessoal está pecando. E o problema é que eu falar isso, eu posso criticar, porque eu não estou nessa posição de poder transformar a realidade das pessoas. Ele está. É por isso que ele pode fazer. E é por isso que eu não gostava, juro para você, eu não gostava do Mbappé. Eu não gostava pela forma que ele atuava no PSG, pela postura e tudo mais. Hoje em dia, diante dessa palavra dele, dessa postura dele, eu respeito, mais do que como jogador, eu respeito o Kylian Mbappé como homem. Porque a atitude de homem é essa, é ter consciência social, é ter consciência de classe e ter consciência de que para você ter um país melhor, você tem que gerar consciência nas pessoas. E é essa consciência que falta para a gente, e esse é o nosso 7-1 do dia. Muito bom. Tem duas coisas aí. A Joana, aqui no chat, está lembrando que o Mbappé só se manifestou depois que foi provocado por outro cara da seleção francesa. No começo estava liso, escorregou feito um sabonete. Dito isso, concordo, né? Precisou ser provocado e tal, mas ainda assim cumpriu uma função de símbolo social aí, necessário na sua posição como esportista. Pode ter precisado aí de um incentivo, pode, mas no final cumpriu a sua função. E aí, obrigada, Bruno, por me dar uma outra perspectiva a respeito do 7-1 também, né? Eu tava lá no 7-1, assisti, sofri, né? Fiquei indignada, né? Fiquei com dó, mas assim, de fato, né? Há muito tempo a seleção brasileira e né? O jogador médio, né? do futebol brasileiro não tem cumprido um papel que é, de fato, representar o povo brasileiro, na defesa do povo brasileiro, e tem cumprido um papel de representar os próprios interesses. E o Neymar é a representação disso, assim, né? A representação dos próprios interesses e a representação, assim, do que há de mais nefasto na política brasileira. Não é por acaso que a camisa da seleção brasileira também se tornou um símbolo da extrema-direita brasileira e só com muito custo está sendo retomada. Espero que também o pessoal se inspire aí
Que tal se inspirar na democracia corintiana, hein, galera? Né? Sou suspeita para falar, pois, corintiana. Mas, assim, que tal se inspirar um pouquinho e entender que futebol é, sim, política. E é política que precisa defender aqueles que são mais necessitados no país, né? Lembrar de onde veio, às vezes, é bom. Exatamente, Ana. Eu acho que você tem toda a razão. E complementando o que a pessoa falou sobre a questão do Mbappé, eu acho importante a gente só lembrar o seguinte: às vezes uma pessoa está na posição de capitão, uma posição de liderança. Uhum. O que ela faz com essa liderança é que é toda a diferença. No Exatamente. japonês, existe uma palavra chamada dekimasu, e no inglês, ken. Esse dekimasu é a sua capacidade de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho a capacidade de pegar um copo d'água, mas eu não quero pegar agora. É uma escolha. Cada capitão de cada seleção tem o poder de ajudar, apoiar, incentivar os outros jogadores e a própria sociedade. Se ele faz isso ou não com esse poder, é uma escolha. A escolha do Mbappé foi: vou apoiar, vou estar aqui. A decisão do Neymar é: vou para a Arábia, vou fazer minhas festas, vou jogar minhas coisas, ganhar meu dinheiro e vida que segue. Então, eu acho que é essa a diferença que faz o nosso 7-1. Exatamente. Nossa, muito obrigada, Bruno. Adorei esse corte, pô. Muito bom. Chat, a gente volta em instantes e esperando que o Brasil tenha uma seleção que merece algum dia, quem sabe. Vamos lá. Cada dia um 7-1 diferente, hein?